Saúde a todos com a paz do Senhor. Quero desejar muita felicidade a todos, meus amados irmãos na fé, todos aqueles que vão ouvir essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesse dia. Quero convidá-los para abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Onde a palavra do Senhor diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos orar. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, eu oro, Pai Todo-Poderoso, pelos teus servos, por cada um, aqueles que vão ouvir a tua palavra, Pai, nesse momento. Que teu Espírito Santo toque, Pai, na vida de cada um, Senhor. Fala, meu Deus, tu é o Deus vivo, Deus que tudo pode. Nós cremos na tua palavra, na força do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, meditando aqui nessa palavra do Senhor, a qual ele disse para acautelai-vos e guardai-vos da avareza, que a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Então, nós vemos hoje em dia, existe um provérbio que diz que o homem vale aquilo que ele tem, mas para com Deus é diferente. Deus, mesmo que nós não tenha nada de valor, propriedade, algum outro tipo de valor, veículo, alguma coisa, para Deus nós temos muito valor, porque Jesus morreu por nós, né? Jesus propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, bastante. E ele arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Então eu disse: Farei isto: derribarei o meu celeiro, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, meus bens. Esse homem era agarrado nas coisas materiais, né? É uma parábola, mas nos ensina que hoje também existem muitos homens agarrados nas coisas materiais e parece que o contentamento dele, 100% da sua vida, está nas coisas materiais, nos bens materiais, e não sabe que a hora que sair daqui dessa terra, que morrer, esses bens materiais vão ficar tudo por aí, né? Como muitas pessoas que têm muitos bens e não tem parente para deixar, ninguém para deixar esses bens, e morre. Às vezes viveu a vida inteira sozinho e juntou muita coisa, muito tesouro, e quando morre fica aí o status, né? Propriedade às vezes que ficam embargadas aí por tempo na justiça, e a pessoa não leva nada disso, né? Como eu disse, e eu digo, né, muitas vezes que quando a gente acompanha um funeral, a gente nunca vê
um caminhão levando a mudança daquela pessoa, os bens dele, guincho levando o carro dele lá para ser sepultado junto com ele. Vai simplesmente ali um corpo ali, né? Então, esse homem rico, ele falava para sua alma, né? A alma, nós vemos que a alma, ela é a natureza imaterial do ser humano. Ele falava para sua alma, alma, tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tá? Então nós sabemos, meus amados, queridos irmãos, nós estamos nessa terra aqui, se Deus tem nos abençoado com propriedade, com alguns bens, mas nós sabemos que nós não vamos levar nada disso aqui. A maior riqueza que nós temos é Jesus em nossa vida. A Bíblia diz assim, não ajunteis tesouro na face da terra, onde a ferrugem come, os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. Então, nós somos abençoados, possuímos o que possuímos, que o Senhor nos dá, mas é para um uso, para nós usarmos enquanto nós estamos aqui. Né? Devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e nos abençoado. Não tem deixado faltar o pão de cada dia, nem a roupa, nem o dinheiro. Tem abençoado nós abundantemente. Mas a nossa firmeza, a nossa alma, ela precisa ser, ela tem sede de Deus, né? A nossa alma precisa ser alimentada com a palavra de Deus, né? Precisa, a cada momento, nós estar orando, buscando a face do Senhor, né? Como diz a palavra de Deus. A nossa alma, ela é sedenta, né? O Senhor farta a alma sedenta, né? A palavra de Deus diz em Salmo 107, versículo 8 e 9, né? A palavra do Senhor também diz em Provérbios 23, 13 e 14, né? Disciplinar a criança faz bem à alma, né? E a palavra do Senhor diz que nem todo o dinheiro do mundo resgata a alma, né? Não existe dinheiro do mundo, porque a palavra do Senhor diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Por resgate da nossa alma, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no Salmo 49, versículo 6 até o 10, diz que nem todo o dinheiro do mundo ele resgata a alma, né? E muitas vezes o tédio, né, a amargura, às vezes invade a alma, né? Invade a alma, como aconteceu com Jó, né? A amargura, o tédio, invade a alma. Então nós precisamos estar preparados, alimentados com a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus também diz em 1 Samuel, no versículo 9 e o 11 e o versículo 19, né? A oração é remédio para a alma. Não é riqueza, não é alimento, como esse homem aqui da parábola, ele disse. Então, não é riqueza, nem alimento que vai matar a fome da alma, né? É a palavra do Senhor, né, que nos fala, que a palavra do Senhor que alimenta a nossa alma, né? E esse homem diz aqui, olha, eu tenho depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas não é assim, né? Assim é a alma do ímpio, né? Mas a alma tem sede de Deus, ela tem que ser alimentada com as coisas de Deus, porque a alma é muito importante, que Deus colocou em nós, né? A Bíblia diz assim, em Mateus 10, 28, né? Não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, né? Mateus 10:28. Então nós devemos se agarrar com as coisas de Deus, tá? Devemos ter os nossos bens materiais, cuidar daquilo que o Senhor tem nos preparado, nos abençoado. Mas a nossa alma se alimenta das coisas de Deus. E a palavra do Senhor diz também no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, diz a palavra do Senhor assim: porque ao homem que é bom diante dele, diante de Deus, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Então, ao homem que é pecador, é ímpio, não quer saber de Deus, ele corre a vida inteira. Aqui a palavra do Senhor diz que Deus dá trabalho para ele, ele trabalha, corre e amontoa tudo. E Deus pega aquilo que ele amontoou e abençoa aquele um que faz a vontade do Senhor. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Então Deus dá prosperidade àquele que serve a Ele. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que está ouvindo a palavra do Senhor e que busque mais o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. E Deus tem muito para te dar, não só de bênçãos materiais, mas espirituais, né? E ainda temos o reino de Deus em nossa vida, né? E um dia seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares e tudo o que tem nessa terra vai ficar para trás. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Que seja um dia de vitória para você. Amém.